o corpo não entende que é teatro. Então, às vezes que eu essa me é a machuquei pergunta. em cena, às vezes que eu senti medo de verdade em cena, às vezes que eu tive que rasgar minha emoção em cena, o corpo, ele acredita. E aí, é isso, eu tive um burnout quase com um estresse pós-traumático. Mamilos Café. Olá, sejam muito bem-vindos ao Mamilos Café, o nosso espaço para receber mentes instigantes para conversas de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer e eu tô muito feliz com a nossa convidada hoje. Deixa eu apresentá-la para vocês. Espera aí. Ela já foi a insuportável Paula. Insuportável. Né? A internacionalmente chamada, aclamadíssima Marina. Ela deu vida a personagens super marcantes em novelas, trabalhou com os melhores autores, com os melhores diretores, com os melhores atores do Brasil. E brilhou no top 10 da Netflix em, agora um termo técnico, uma renca de países, né? Como protagonista da super bem-sucedida série Bom Dia, Verônica. No cinema, ela está presente em mais de 15 filmes, como, por exemplo, Tropa de Elite 2. E ainda arrasa no teatro, faz audiosérie, dispensa dublê para cenas de ação. É um prazer receber Tainá Miller no Mamilos Café. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Pô, aqui eu tô no meu cafezinho, né? A gente tava falando aqui que a gente vai fazer uma entrevista assim, slow Isso, né? Uma coisa... isso. Uma conversa bem relaxada, viu, gente? ASMR. É isso. Ao invés de você dobrar a velocidade, a gente tá indo pro 0,8. Vamos com calma. E pra ir com calma, me fala, quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Ai, eu acho que eu sou uma pessoa muito inquieta, muito buscadora, assim, inconformada, eu diria. Tava vendo uma entrevista do Saramago, que eu me identifiquei muito, que ele falou, eu não me conformo com o mundo. Ele falou, eu tenho, sei lá, 78 anos, tenho saúde, ganhei um prêmio Nobel, não sei o quê. Porra, Saramago. Quem é o Saramago na fila do pão, né? Né? Mas ele, eu achei muito bonito ele falar, eu sigo inconformado, assim. E eu tenho uma coisa que eu não me conformo, eu tenho uma rebeldia, eu acho, dentro de mim, assim. Eu acho que tem uma coisa do status quo, assim, sabe? E O que te revolta? O que te incomoda? Que te move? ai, me incomoda. Me incomoda a nossa desconexão com a nossa própria natureza, eu acho, sabe? Porque eu acredito que a natureza humana, ela tem uma fonte de bondade, de... Eu acredito nisso. Eu acho que a gente faz parte desse sistema, né? Que é esse planeta e que ele é uma enxurrada de amor, na verdade. Eu considero a vida uma manifestação do amor universal, seja lá o que, o cósmico. E eu acho que a gente foi... A nossa racionalidade foi nos levando por um caminho de absoluta desconexão, tanto com esse sistema quanto desconexão Um do outro, né? A gente da gente mesmo. A gente da gente mesmo, né? Um mundo com muitos artifícios. Eu acho que a busca pelo conforto, acho que desde a primeira vez que alguém lá na caverna falou, eu queria uma coisa mais fofinha para dormir. Sabe? Então é sempre esse paradoxo, né? A gente vive num eterno paradoxo, porque a gente gosta, quer o conforto, mas ao mesmo tempo a gente não tem o conforto, porque eu acho que é absolutamente desconfortável o mundo que a gente vive hoje. Por mais que a gente tenha ar-condicionado, uma cama, né? Quem tem a possibilidade, né, gente? Porque também a gente está falando de uma minoria, quando você vê o mundo assim, e isso também me deixa muito revoltada, de a maior parte das pessoas, na verdade, não terem acesso ao que justificaria tudo isso, né? Porque se tem uma justificativa plausível para a gente estar nessa absoluta desconexão que está destruindo tudo, seria o conforto. Mas não é todo mundo que tem acesso, então assim, é muito paradoxo para a gente dar conta, né? E no fim, assim, voltando, que eu acho que a gente vive no absoluto desconforto, é porque eu acho que o isolamento que a gente vive hoje, né, com essa ilusão da aproximação pela rede social, é muito desconfortável. Eu acho que não é o bicho que a gente é. Então eu tenho quase uma nostalgia do que eu não vivi, que é essa ideia de comunidade, de ser abraçada por uma comunidade,
né? E de abraçar uma comunidade que compartilha ali dos mesmos valores, uma comunidade pequena e não uma milhões. porque isso é impossível, né? Contatos superficiais com milhões versus contatos profundos com poucos que realmente se conhecem e se conectam. Exato. Então, acho que essa é a minha inconformidade, assim. Então vamos tentar entender de onde que vem isso. Eu vou começar lá do início. Um pouco da tua infância, né? Porque você cresceu em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Me conta um pouquinho disso, porque foi uma delícia, assim, pra mim. Acho que aqui no Mamilos Café a gente não recebeu nenhum gaúcho. Então, quando eu fui olhar, eu vi que você cresceu na Vila IAPI. Aí, a primeira vez que alguma coisa fez sentido pra mim, eu falei, eu conheço esse lugar. Você é gaúcha? Sou de Porto Alegre. Jura? Perdi total meu sotaque, mas sim... Conta um pouco da sua infância, de como que era a sua família, como é que você cresceu, onde é que você estudou, essas coisas. Então, eu nasci na Vila IAPI, né, em Porto Alegre, que é o bairro da Elis Regina, né? Meu pai morava lá. Teu pai morava lá? Então, cresceu lá também. Né? Conjunto habitacional popular, né? Moradia popular. Exatamente, conjunto habitacional popular. E eu fui uma criança, assim... que até hoje eu tô tentando investigar, na verdade, quem eu era. Porque, assim, aconteceram coisas que eram fora do padrão comigo. Por exemplo, eu aprendi a ler muito cedo, sozinha, com 3 anos de idade. E o que, para minha família, naquela época, era uma coisa... usava aquela palavra superdotada, né? Sim. Hoje, eu tô investigando talvez uma neurodivergência mesmo, sabe? Que teve uma coisa de uns brilhos aí, né? Eu tive muitas facilidades para algumas coisas, mas muitas dificuldades para outras. E para mim, assim, a questão do relacionamento escolar era muito difícil. Eu lembro que eu entrei na primeira série com 5 anos. Eu passei por uma série de testes psicológicos para entrar, porque meus colegas tinham 7 e eu tinha 5. E sei lá, se avaliou naquele momento ali em uma semana com psicólogo. Acho que eu lembro que foi meu primeiro contato com o computador, assim. E uma série de coisas que eu poderia ir para... Sim, você tinha cognitivo para isso, mas não necessariamente o emocional para isso. Exatamente. Mas é que não se sabia naquela época desses impactos, né? Exatamente. Então, eu lembro de a primeira série, eu já sabia ler, os meus colegas estavam ainda num processo de alfabetização, o que para mim era difícil de entender. Sim, porque que eles não conseguiam, né? Exato. E isso me trazia um isolamento, e eu me lembro muito de passar os recreios inteiros em cima de uma árvore que tinha no pátio da minha escola, que era uma escola de freira super rígida. Das freiras, na época era o Colégio Gardolinski, nem existe mais, assim. Eu lembro de uma vez estar brincando na quadra da escola e a irmã Cleonira, que era a irmã mais temida, me pegar pela orelha e me levar da quadra da escola subindo a escada até a sala, porque eu não escutei o sinal, entendeu? Então, eu também tinha uma coisa meio distraída, eu perdia todos os meus lápis, os meus cadernos, mas tinha uma facilidade gigantesca de aprender as coisas pela oralidade, assim. Eu escutava e, assim, nunca estudei muito para as provas. Quando eu fui fazer jornalismo depois, na faculdade, chegou uma hora que eu desisti de ter caderno. Desisti, eu falei, não precisa, não funciona para mim, não é assim que eu aprendo, Exato. né? E eu fui indo bem, assim, sabe? Então, isso... Mas você falou que te dava um certo isolamento. O que isso fazia? Qual era a sua estratégia? Porque criança é muito boa disso, né? A gente inventa um jeito de lidar com qualquer obstáculo. Sim. Você ficava observando? Você era a observadora, percebendo os comportamentos? Sim, eu subia nessa árvore e eu ficava olhando as pessoas lá embaixo. E aí, hoje, na terapia, né? Eu vejo que várias vezes eu me coloco nessa árvore. Então, o meu exercício é descer da árvore, sabe? Sim. É descer da árvore. Porque a minha tendência é sempre esse olhar mais assim, né? Que eu falo, puxar a grua. Então, assim, isso é um exercício mesmo pra mim. Depois, à medida que o tempo foi passando, eu fui, acho que, aprendendo habilidades de relacionamento, que hoje eu me considero uma pessoa, assim, que eu, enfim, tenho muitos amigos e tal, mas assim, foi um processo que eu tive que aprender, que não foi exatamente natural pra mim. E eu fui aquela criança criada pela Xuxa, pela televisão, pelo Bozo. Depois eu fiz o bingo, né, que é basicamente
Então, Mas tem cresci bem nos 80. tem uma parte da tua infância que eu achei uma delícia, que eu acho que é uma boa oportunidade de te trazer aqui para explicar para nossa audiência um conceito super importante, que é o de veraneio, que eles não conhecem. Explica para eles o que é veraneio, qual o espaço do veraneio nas tuas memórias de infância. Então, veraneio é aquele momento que na época era novembro, né, eu acho. Terminava as aulas em novembro, Bons tempos. e a gente ia pra praia e voltava em março, né? Era uma vida... Era uma vida paralela, né? Você Paralela. tinha a vida durante o ano e tinha o veraneio. Exatamente. No início da minha vida, eu acampava com os meus pais na praia de Morro dos Conventos, em Santa Catarina. E meu pai gostava tanto daquela casa, gostava tanto daquela praia que ele acabou comprando uma casa lá quando não tinha nada. Era a minha casa e a casa de um pescador na frente. Não tinha nada, nada. O que hoje eu penso, assim, retomo essa memória e eu vejo assim, caramba, que privilégio, né? Tá numa praia deserta. Só que pra mim, eu já era um pouco maior, e aí quando eu cresci, fui pra pré-adolescência, adolescência, eu achava um saco. Sim. E aí eu ia pro centrinho do Arroio. Nossa, que balada, né? Que badalado. Pra dar uma badalada, assim, mas assim, eu achava... Mas eu acho que o que pra mim me remete ao veraneio é uma liberdade que não se tem na cidade. Sumia. Exato, horários que não se tem na cidade, amizades, né? Você convivia com pessoas. Os locais. Eu Exato. tinha muitas amizades com os locais, assim, né? Os filhos das pessoas que moravam lá. Nessa praia absolutamente isolada, que era uma praia entre o Morro dos Conventos e o Arroio do Silva. Eu nem sei como é que tá, nunca mais voltei, mas chamava Praia da Meta. E era isso, na época eram tipo 2, 3 casas, assim. E eu lembro de jogar espirobol. Que é isso? Tinha um tronco de árvore com uma corda e uma bola, e aí tinha os times. Então foi engraçado, às vezes eu sonho que eu tô nessa casa. Ai, que gostoso. Eu sonho, eu tenho uma memória assim. O cheiro da casa, Exatamente. a luz de acordar, o entardecer de brincando com os amigos correndo na Exatamente. praia, né? Exatamente, assim. Você jogava taco? Não. Eu jogava muito taco na praia. Pra mim essa é a memória, taco. Eu não jogava taco, eu jogava espirobol e eu lembro muito disso, desse universo, dessa turma, né, que vai pra lá e vai pra cá, que se move assim como um cardume, assim, né, e que os pais também só em algum momento confiam que os filhos vão aparecer, né? Faz uma refeição no dia, né? Exatamente. E um horário na casa do vizinho. Isso, exatamente. É uma alegria. Eu vou dar uma de mineira aqui, já que a Cris está aqui. Você é filha de quem? Quanto da sua mãe tem em você? Olha, eu acho que a minha mãe é uma pessoa absolutamente emocional, assim, uma pessoa que tem uma dramaticidade dentro dela. Na verdade, meu pai também, assim. Então, eu acho que a minha carreira de atriz vem muito dessa percepção desde cedo, assim, dessa dramaticidade, dessa... É um jeito de gesticular, é um jeito, sabe? De sentir intensamente a vida, as coisas? A vida, exatamente. Como que isso é no dia a dia, numa casa com 3 meninas? São 2 irmãs que você tem, né? Irmãs. Com 3 meninas, porque eu vejo na minha, que é um menino e uma menina, tem drama todo dia. Como que é? Você não faz ideia. Eu vou escrever um livro, eu acho, pra contar. Não vou abrir aqui as histórias, porque eu tô guardando ali, ó, preciosinhas, assim. É realmente uma dinâmica, assim, 4 mulheres, né? Pois é. E um pai que tava mais ausente, trabalhando e tal. Então, assim, uma complexidade de relações, Assim, eu acho que a dinâmica de 3 irmãs já é sempre muito... Bom, o Chekhov escreveu, né? As 3 irmãs. Eu assisti um filme esses dias também, As 3 Filhas, assim. Acho que tem uma coisa arquetípica de 3, que tem uma dinâmica de complexidade, assim, de relações que não são pares, né? Exato. E não é um par. Exato. Então, assim, eu vou escrever um livro. O Steiner escreveu sobre isso, se não me falha a memória, sobre o arquétipo do primeiro filho, do segundo filho e do terceiro filho. E eu acho que quando vai pro quarto, volta pro primeiro, o quinto volta pro segundo. Eu acho que a dinâmica... Posso dizer uma bobagem, mas se não me engano, são 3 filhos, são 3 arquétipos que tem. E eu acho que eu segurei muito tempo o arquétipo da irmã mais velha. Sem me dar conta, porque os arquétipos a gente não se dá conta, né? Então, qual assim, é pra você esse arquétipo? a cuidadora.
Uhum. Porque, assim, o que acontece é que quando eu nasci... Quando eu nasci, não. Quando a minha irmã mais nova, a Tuti, nasceu, a Titi tinha 2 anos, né? Ela era um bebê recém-nascido e eu tinha 6 anos. Só que a minha mãe nunca teve ajuda, nunca teve babá, nunca teve empregado, nada, né? Era uma família, enfim, né? Que morava no IAPI, ali num apartamentinho de 50 metros quadrados. E o meu pai, naquele também arquétipo do homem gaúcho, né? Do interior, a moda antiga, não pegava junto, né? Era muito bem dividido esses papéis do provedor e da cuidadora, sendo que, óbvio, que o trabalho da cuidadora não acaba, né? Exato. Então, assim, o que aconteceu quando a minha irmã mais nova nasceu é que minha mãe não tinha como se dividir. Ela tinha 2 bebês, na verdade. Então, Sei como é. com 6 anos, eu acordava de manhã. Eu lembro muito disso. Eu acordava de manhã, eu penteava o meu cabelo, eu fazia o meu Nescau, tomava, pegava as minhas coisinhas e ia dar tchau pra minha mãe, pra ir pra escola. Que eu ia a pé. Eu atravessava uma avenida e mais 2 ruas, assim, né? Era pertinho, mas assim... Quando eu penso que eu tinha 6 anos... Sim. E aí eu ia dar um beijo na minha mãe, de tchau, e a minha mãe, exausta, porque tava ali dando conta de 2 bebês, ela mal acordava, ela, tchau. E eu ia pra escola. Sozinha. Então, assim, eu tive que crescer, acho, muito rápido. E não à toa que eu saí de casa com 19, com 21 eu tava indo morar na China sozinha, sabe? Sim. Então, se por um lado eu também eu fui muito jogada na vida rápido, e isso me trouxe um preparo, eu acho, né? Uma confiança também, né? Porque quando te jogam, tem um voto de confiança, assim, pô, eu consigo, vai lá que você dá conta. Exato, né? Uma coragem, né? De enfrentar o mundo. Eu vejo assim. Ao mesmo tempo, hoje, com 42, eu também retomo essa criança que às vezes também não tinha, né, as necessidades atendidas. Total. E que às vezes se sente desamparada, entendeu? Até hoje, assim, né? E que talvez que eu hoje preciso amparar. É muito louco isso, né, gente? Até para você poder acolher e amparar o seu filho. Porque senão você vai só repetir, né? Exatamente. Ou até não super proteger. Para mim, eu até o trabalho contrário. Como eu acho que em vários momentos eu me senti assim, né? Muito por minha conta desde muito cedo. Talvez, hoje o meu exercício é tentar me desapegar um pouco desse controle e tentar dar um pouco de autonomia para ele. Porque, né, eu quero ser mãe polvo, assim, né? Quando eu vejo, eu tô escovando o dente dele ainda, porque, sei lá, não sei se ele tá pegando os dentes novos lá atrás, sabe? Então, é um exercício, assim, né? Que é passar de uma família, com 3 filhas, num contexto social, cultural e temporal totalmente diferente. Anos 80, né? A criação dos anos 80 é outra coisa, outra pegada. Né? Para essa criação que a gente está hoje, que é muito mais atenta, mas que também, eu não sei se também não vai ter uma coisa de um excesso de controle, sabe? Eu tenho um presentinho para você, depois a gente conversa sobre isso. Tá bom. A gente colocou o nome Mamilos Café porque a gente queria que esse programa tivesse um clima intimista, aconchegante. Um lugar gostoso, onde as pessoas se soltam, se sentem bem. Então a gente pensou na luz, pensou no cenário. E claro, o mais importante, tem que ter aroma, tem que ter sabor, porque é esse conjunto que vai tornar o nosso momento especial. Cris, quando você pensa num café gostoso e num momento especial no seu dia, você pensa no quê? Minha amiga, eu penso em Nespresso. Por isso, a gente está muito feliz em anunciar esse parceiro que é referência em transformar os nossos momentos mais cotidianos em experiências que são surpreendentes. Mamilos Café e Nespresso têm tudo a ver. Imagina a marca que conseguiu transformar um ingrediente, o café, em mais de 60 produtos diferentes. Cada bebida com um sabor, com um aroma, com um perfil único. Único, assim como cada convidado nosso, que é muito especial. Os cafés Nespresso são perfeitos para criar um momento especial a qualquer hora do dia. Café da manhã, depois do almoço, até no final do dia, tomando um drink saboroso feito com café. E sabe o que é o mais legal? Ao comprar uma máquina com a Nespresso aqui no QR Code que está aparecendo na tela, você vai ganhar R$200 em créditos para trocar pelos cafés que você escolher.
corre, aproveita a promoção especial e vem pro Mamilos Café com a sua xícara na mão. É isso, Nespresso, saboreio inesquecível. Antes da gente aprofundar em maternidade, porque eu quero falar mais sobre isso, só queria dar um passo antes e falar desse... Porque a gente tá nesse círculo pequeno, né? A mãe, o pai, as irmãs. E aí a gente amplia um pouco para amizades, né? Eu falo muito pra Cris que a gente, na minha opinião, né? A gente é a média dos nossos amigos mais próximos. Sim. Então, quem vai nos dar a medida do que é certo, do que é bom, do que é desejável, se você tá indo bem na vida ou se você não tá, né, do que é ético, do que não é, do que é exagerado, são os seus amigos. Você vai olhar para os seus pares, para quem tá mais perto, e você vai se balizar. Quem é que te influencia? Quem é que segura seu cabelo para vomitar? Quem são as suas pessoas? Qual o papel da amizade na sua vida hoje, adulta? Eu tenho a sorte de ter algumas pessoas, assim, algumas amigas. Eu tenho amigas, por exemplo, eu tenho uma amiga minha, só que infelizmente a vida nos distanciou de território, né? Ela mora na Nova Zelândia hoje. A gente Distanciou bem. distanciou bem. Distanciou o que dava, né? Mas a gente se encontrou esse ano, a gente tem um encontro, porque é um grupo de amigas, na verdade. Aqui essa é a mais antiga, que é a Ju, que eu acho que ela é minha amiga há 35 anos. E as outras são há 20. Porque, assim, a Ju eu conheci na escola e a Camel... É que a gente tem apelidos, tá? Eu sou a Tanto, a Camel, a Bubble. Ai, que linda! Que linda! A gente se encontrou na faculdade, assim. Então, eu tinha 16 quando entrei na faculdade. E essas mulheres, né? Hoje, mulheres, assim, mas que eu conheci meninas, elas mudaram a minha vida, assim. Eu tenho, assim... Eu até escrevi um post, porque a gente fez um reencontro de todo mundo. Uma mora na Alemanha, outra na Nova Zelândia, uma no Rio Grande do Sul e uma no Litoral Paulista. E a gente fez um encontro Ai, que legal. na casa da Bubble, que mora no Litoral Paulista. E eu até escrevi um post falando, assim, que às vezes a gente subestima o amor da amizade. É disso que eu queria falar. Porque a gente fala, o amor da vida, o amor da vida, o amor da vida, né? Sempre como um parceiro ou parceiro amoroso, né? Tipo, enfim. E essas mulheres são amores da minha vida. A ponto de a gente se encontrar e a gente... Desde quando a gente tinha 17, tá? A gente se encontra, a gente se abraça e chora. De tanto que a gente se ama, assim. Sabe? A gente se emociona muito umas com as outras. A gente se ama muito, apesar da distância física, né? Que a vida foi levando. E a gente passou por coisas, assim, muito juntas, assim, muito significativas que me moldaram e tenho certeza que fazem quem eu sou hoje. A Ju, aos 19 anos, ela teve uma doença que ela ficou paralítica. Teve uma doença bem séria, ela é até hoje cadeirante, né? E foi muito impactante, foi muito rápido tudo que aconteceu. Então era aquele grupo de meninas, sabe, que vai pra balada, e a gente sempre foi meio disruptiva naquele contexto porto-alegrense. Conservador e tal. Entendeu? E a gente já era assim, umas... Colégio de Freira em Porto Alegre, pensa. Vai aí. Exato. Vai daí. Isso já era na faculdade, na faculdade de jornalismo, assim, né? Que a gente... Aí abre mais. Mas ainda era, né? Eu entrei na faculdade em 99. Imagina, há 1000 anos atrás, eu falo, né? Porque eu fiz 1000 anos. Eu entrei em 2001, tamo junto. Milênio passado. Então, assim, a gente só pelo nosso comportamento... Sei lá, a gente ia pra festa, a gente se vestia, a gente botava purpurina na cara, sei lá, sabe? Era uma coisa que... E a gente era tão unidas, assim, a gente tinha uma liberdade de ser, e a gente se dava uma liberdade que isso às vezes impactava as pessoas, e isso nos unia cada vez mais, assim. E eram essas meninas que, de repente, enfrentam isso com, né... com uma delas do grupo, que é a Ju, que é essa minha amiga que eu conheço desde a escola. Então, assim, agora a gente se encontrou no litoral e foi tão bonito, assim, porque a gente ali, né, dando conta também da Ju, porque tem, né, umas demandas assim, e se amando absolutamente, sabe? Eu acho que o amor da vida tá muito na amizade. E eu tenho outras amigas também muito antigas. Tem a Kika, uma que mora no Canadá também, mas que a gente é muito próxima. Eu fui passar o Natal esse ano. Eu tenho as amigas novas também. Tem a Thaís. A Thaís é uma amiga que eu encontrei aqui em São Paulo depois que eu voltei a morar aqui e que é... Sabe aquela pessoa que você não precisa nem falar? Não precisa nem falar.
ela sabe. Ela sabe, assim. Então, A gente anda... vida. A gente anda muito interessada, eu e a Cris, nessa hierarquia dos afetos, né? Sim. Porque o que a gente herdou é de que o amor romântico, né, o casamento em si, vai ser a relação que vai organizar todas as outras relações, e ela tem uma hierarquia, né? Ela é superior. Então, você abre mão de todo o resto para construir para essa relação maior, que é quem vai te acompanhar a vida inteira. A testemunha da sua vida Sim. vai ser essa relação. E cada vez mais o casamento derrete um pouquinho e a gente se questiona se quem vai ser a testemunha não são essas meninas que cresceram com você e que as relações vão mudando, outras relações mudam, o trabalho muda, os filhos nascem, crescem, se reproduzem, saem de casa, vão viver outra vida. E são elas que te acompanham ao longo da vida, né? Com certeza. E assim, a gente não pode esquecer que as mulheres são socializadas para não serem amigas, né? Exato. Eu lembro muito de um texto da Federici, né? Que é a história oculta da fofoca. Não Vocês já conheço. leram? Não. Então, nesse texto, a Federici, que escreveu o Caliban e a Bruxa, ela traz essa história que na época da Inquisição, assim, antes, né, na Idade Média, na verdade, a gente associa muito, assim, a opressão das mulheres na Idade Média. É claro que existia, porque é claro que existia, né, uma força da igreja muito forte, existia um patriarcado, mas antes da modernidade, porque a Inquisição pegou, o bicho pegou mesmo, foi na modernidade, né? Que foi com o avanço da ciência, enfim. Que teve uma contraposição ali filosófica mesmo, que acabou condenando as mulheres à fogueira. Mas antes, né, nessas sociedades um pouco mais ancestrais, as mulheres, elas tinham círculos de amizade. As mulheres, elas decidiam, elas tinham essa conexão com as ervas, com a natureza. A medicina, elas eram detentoras da medicina, inclusive, né? Os partos, toda essa conexão da mulher com a terra e com o ciclo, né? Que tem o próprio ciclo do corpo com o ciclo da terra. Gente, a lua influencia a nossa menstruação, né? E se a gente tá aqui juntas, convive um pouquinho, a gente menstrua todo mundo junto. Isso é muito mágico, né? E isso era muito reconhecido antes da Inquisição. A Inquisição abafou muito isso e proibiu a amizade entre mulheres. A amizade entre mulheres era bruxaria. E o texto da Federici traz isso com essa ideia da fofoca, né? Porque em inglês a fofoca é gossip. Ela vai lá e retoma o significado da palavra gossip, que antes era como se fosse comadre. E aí virou fofoca. Como se a amizade das mulheres, fosse negativo, fosse perigoso, fosse pernicioso. A maledicência. Então, existia no século... lá em 1600 e pouco, acho que na Inglaterra, assim, em alguns lugares da Europa, uma máscara de ferro mesmo, que pegava a língua da mulher e se a mulher falasse, cortava a língua fora. Entendeu? Que os maridos tinham o direito de colocar na mulher para que ela não ficasse fofocando, né? E aí, enfim, a Federici faz toda uma associação também com a ideia de início do capitalismo, porque as mulheres, elas passaram a ser seres que reproduziam trabalhadores, né? Para o campo, enfim. Então é isso, a gente foi socializadas para não... Isso tá muito, ainda é recente, historicamente é recente. Então, a gente reconhecer isso, que na verdade a amizade entre mulheres é inigualável, eu acho, sabe? É uma grande descoberta na vida, assim. E uma fonte estável de satisfação e cuidado, né? Exato. Porque a gente ainda tem um caminho aí para criar homens que saibam cuidar. Enquanto isso, vão ser as amigas que vão cuidar da gente, né? Total. E aí, já que eu trouxe o casamento à tona, você é casada já o quê? Desde 2013? Tem? Estamos juntos desde 2012. 2012. É um tempo, né? Tempo. O que é amor para você? Amor é cuidado. É construção diária e é escolha, né? É você escolher. Tem um pouco de racional também, eu acho. Porque às vezes, né, os sentimentos, eles flutuam. Então, a gente tem uma racionalidade nessa escolha, né? Principalmente do casamento, que é diário. De todos os dias, você... Às vezes, quando o sentimento vem e quer levar para outro, você botar a razão e pensar, o que eu quero de verdade aqui? É intenção. Exato, o que eu quero construir? E eu sempre tive relacionamentos longos, na verdade. Sempre tive. Primeiro durou 7, depois 6, agora 12. Então, assim, eu gosto e acredito que o casamento também é uma possibilidade de evolução pessoal muito importante, assim. Foi a forma que eu escolhi, eu acho que de evoluir.
né? Que é também de estar dividindo. Mas o que é casamento, né? Porque a gente tem um programa recente perguntando isso. Por quê? Tem gente que é casado e não mora junto. Tem gente que mora junto e não é casado. Tem gente que tem exclusividade e não é casado. Tem gente que é casado e não tem exclusividade. O que define um casamento hoje? O que é casamento pra você? Acho que casamento é você compartilhar a mesma trilha, né? O mesmo caminho, assim. É como se fosse uma locomotiva que anda no mesmo trilho mesmo, né? E por mais... eu acho que é isso que é o desafiador. Porque a gente tá em constante transformação, né? E eu acho que o grande desafio do casamento é justamente você seguir no mesmo trilho, apesar de todas as transformações. É quase tem uma parte de torcida também. Puxa, eu tô indo por aqui, tomara que essa pessoa me acompanhe. Porque às vezes não, às vezes você tem a sensação que ela ficou para trás, às vezes ela também vai para um outro caminho que, puxa, isso eu não me identifico mais. Então, às vezes, eu acho que rola um pouco no casamento. Às vezes eu penso assim, né? Eu e o Henrique, assim, nossa, o eu de 12 anos atrás que escolheu ele, entendeu? É louco, né? Que ele persiste, assim. Mas no meu caso, assim, com ele é uma pessoa que também se propõe muito à transformação, né? Ele tem uma flexibilidade de pensamento grande. E que eu acho que é o grande segredo. Porque a palavra que não apareceu ainda na tua definição é negociação, né? Porque vai cada um pro lado. Mas espera, a gente quer muito ir junto. Você quer muito ir pra cá, eu quero muito ir pra cá. Quanto que a gente consegue se encontrar lá no meio? Em que ritmo a gente vai pra talvez os caminhos se cruzarem de novo? Quanto que tem de negociação também num casamento? Pelo menos o meu, né? Eu não sei. O meu tem 10 infinitas, porque são 2 geminianos. Que inferno. A gente fica assim... A gente conversa muito e a gente conversa sobre tudo. Eu acho que isso, na minha relação com o Henrique, é muito importante essa troca, não só sobre a gente, mas sobre o mundo, perspectivas. É quase como a gente está sempre se balizando, assim, pô, eu penso isso, né? Sobre isso eu penso isso, e aí? E a gente acaba que pensa parecido e a gente se influencia muito também, né? A gente é influencer um do outro. Então eu vejo hoje ele, o homem que se transformou a partir da minha influência, Claro. E vejo também o que ele me influenciou, assim, né? É uma troca que, no âmbito intelectual, que é muito interessante para mim. O que para mim também é fundamental. Pode ser que tenha outros casamentos que não precise tanto dessa troca intelectual. Sim. Não, é um acordo que tem a ver com as duas pessoas e para onde elas estão indo, né? Você está falando de influência. Acho que uma das coisas que mais nos influencia na vida é esse processo de gestar, parir, criar um ser humano. Que você tem células diferentes no seu corpo depois que você deu a luz ao Martim, depois que você fez eles. O corpo biologicamente mudou. Como que a maternidade te transformou? Em que aspectos que você percebe que a pessoa que você era antes é muito diferente? Nossa, não tem nem como começar, né? A maternidade, eu acho que ela é realmente... eu não sei, pra mim foi, né? O acontecimento mais revolucionário da minha vida. Porque ela traz uma profundidade de espelhamento que é muito, muito, muito importante. Eu acho que a gente não vem... A gente vem para ensinar muito pouco para os filhos. Eu acho que eles vêm para nos ensinar, sabe? Eles aprendem a partir do nosso exemplo de quem a gente é. Mas ensinar a liçãozinha de moral ali, eu acho que não é sobre isso. Eu acho que eles vêm para fazer a gente resgatar quem a gente é e a nossa ancestralidade, sabe? E nos mostrar com um espelho muito preciso o que a gente precisa revolucionar na gente. Difícil de ver esse espelho, né? Nossa, Às vezes, minha filha, o que ele me mostra é bem difícil. Exato, e é isso, né? Eu não sei, o meu filho me fala coisas desde que ele aprendeu a falar, que às vezes eu fico assim, oi? Tipo, sabe? É uma cápsula de sabedoria, assim, aos 2 anos e meio. Então enfim, eu sou uma pessoa que eu acredito no mundo espiritual também, né? Eu sou uma pessoa espiritualizada, apesar de não ter nenhuma religião definida, assim. Então, eu acredito que tem muito mistério aí, sabe? E eu acho que eles são... Se a gente tem a capacidade de enxergar, eles são pequenos mestrinhos, assim, sabe? Como que você vê... quais são as suas preocupações
em estar criando um menino, né? Porque a gente tem várias críticas hoje ao papel que os homens têm, a como é construída a masculinidade. Então, ele está com 8 anos, ele está saindo, dando os primeiros passinhos fora da infância, e agora ele vai chegar nessa fase em que ele vai realmente falar: agora eu vou construir o que é ser homem, o que é ser um menino. Quais são suas preocupações para essa fase nova agora? O que você está atenta? Eu tô atenta muito às emoções dele e em como ele lida com essas emoções. Porque eu sei que, apesar de em casa ele ter total liberdade, inclusive ser estimulado a olhar para essas emoções e manifestar e ter muita honestidade com que ele e respeito com o que ele mesmo está sentindo, eu sei que o mundo lá fora e onde a socialização dele para fora de casa oprime, entendeu? E eu desconfio que a tal masculinidade tóxica que a gente fala tanto vem dessa opressão. E que é muito injusta com os homens, né? Eles são estimulados a oprimirem e se afastarem totalmente do campo emocional. E eu acho que isso vai gerando uma bola de neve ali dentro deles, entendeu? E essa prova de masculinidade o tempo inteiro, essa prova de força, de invencibilidade, isso é muito pesado também para eles. E eles não deixam de ser vítimas disso também. Então, o que me deixa muito atenta, para além da consciência de gênero, que claro que aos poucos vem, porque ele tem em casa uma mãe feminista, não tem como, né? Isso vem às vezes nas conversas. Ele já tem um pouco de consciência que o mundo é um pouco mais injusto para as mulheres, né? Ou muito mais injusto, mas assim, eu tento também ter cuidado, né? Para não ir colocando todo esse conteúdo assim, sem ele ter esse preparo. Para além da consciência de gênero, eu acho que é ele... aprender a ter respeito com as próprias emoções, consigo mesmo, e a partir daí ele vai conseguir ter respeito e afeto mais livre com todas as coisas, todos os seres, não só com as mulheres, sabe? Mas com ele, eu acho tão bonitinho que ele tem uma empatia, às vezes, com inseto, sabe? Quando eu vejo que ele tem uma empatia assim, com planta, com bicho, com inseto, com todos os tipos de gente, ele é uma criança que se comove vendo um morador de rua, sabe? Eu acho assim, bom, eu acho que tem alguma coisa aí que eu tô Estamos no caminho, estamos no caminho, tá muito bom. Tem que manter isso aí. Ô, Cris, a gente tem falado muito de fases da vida, né? Até porque nós duas estamos muito numa fase de malhação, fazendo de tudo para ter um corpo mais saudável, com músculo, para sustentar o envelhecimento que vem aí. E a gente tem falado também que esperamos que essa fase dure o restinho da vida que a gente tem pela frente, né? É isso aí, porque claro que a vida é composta de fases mesmo, e para cada fase tem uma nova necessidade, uma nova descoberta. Se você está na fase da dieta para perda de peso e o seu médico orientou a utilização de medicamentos como suporte, ou mesmo está acontecendo uma mudança drástica na sua rotina alimentar, pode ser que você enfrente algumas reações como a constipação. Mas não precisa ser assim. A gente sabe que a sua nova rotina e seu intestino precisam andar em sintonia. E é aí que Tamarine entra para te ajudar nessa jornada. A ingestão de fibra, ela precisa fazer parte da nossa rotina diária, mas na correria, nem sempre dá para consumir a quantidade necessária para o bom funcionamento do intestino. Tamarine te ajuda a suprir essa necessidade com 2 produtos pensados para uso diário. Tem o Tamarine Fibras, que é composto por um mix de fibras probióticas que contribui para o funcionamento do intestino. E você pode também contar com Tamarine Fibras Max, que oferece um mix exclusivo de fibras probióticas solúvel e insolúvel mais psyllium, que além de também contribuir para o funcionamento do intestino, auxilia na hidratação dele, facilitando os movimentos intestinais. E você ainda pode escolher entre a versão sem sabor e a nova versão sabor laranja. E as duas são 0 açúcares. Agora, para momentos agudos, Tamarine tem medicamento indicado para uso pontual. São laxantes em forma de comprimido ou de geleia que ajudam no alívio da constipação quando o intestino resolve parar. Porque você não está sozinha nessa caminhada. Tamarine te acompanha e cuida de você com a mesma confiança de sempre. Tamarine, porque a sua rotina pede confiança. Vamos falar um pouquinho de trabalho. Você já falou que você fez, você cursou jornalismo, você começou mesmo a carreira por trás das câmeras, mas com 21,
você já foi ser modelo e fora do país, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa fase. Sabe por que eu acho interessante? Porque eu acho que a gente vive muito como mulheres numa tensão entre forma e conteúdo, né? Entre ou você vai aceitar toda a pressão estética e se provar em cima disso e vai construir o seu poder e seu valor em cima disso, e aí você tem que, teoricamente, abrir mão de ser levada a sério, de ser respeitada intelectualmente. Como se fossem antagônicos essas possibilidades. Exato. E aí, e essa tensão, né, entre o mundo do modelo que é cabide, você é só um corpo, e o mundo do artista, do fazer artístico super respeitado, né, do criar, do fazer arte. O que você aprendeu dessa experiência que você traz até hoje? Da experiência como modelo. Dessa experiência de morar fora do país. Ah, bom, é que são experiências quase diferentes, assim, né? Mas você fez isso por causa, né? Claro. Isso por causa daquilo. Na verdade, eu fui um pouco o contrário. Eu queria morar fora do país, não tinha dinheiro para isso. Aproveitei que me achavam bonitinha para fazer isso, porque o meu sonho sempre foi viajar. Sempre foi ir pro mundo, assim. E é isso, pagou a conta que você queria. Exato. Então foi importante. Não foi fácil. Eu passei 1 ano morando fora do Brasil. Eu nunca tinha saído do Brasil. Eu mal tinha andado de avião. Minha primeira vez que eu andei de avião, eu tinha 18 anos de idade. Então, com 21, eu já tava indo morar na China sozinha. Então, assim, hoje eu vejo assim, caramba, eu acho que eu fui bem louca, na verdade, sabe? Tipo, meio inconsequente, mas uma inconsequência boa também da juventude, que hoje talvez não tivesse... Uma ousadia, né? Uma ousadia, e também uma vontade, uma sede, uma fome de mundo, sabe? Eu já era formada na faculdade, já tinha feito minha monografia sobre blogs de guerra do Iraque. Legal. E aí se apresentou a possibilidade de eu ser modelo, que eu nunca levei a sério como uma profissão que eu quisesse seguir ou qualquer coisa, mas que... Sabe, o útil com o agradável. Ah, bom, eu não tenho dinheiro para viajar, eu quero conhecer o mundo, quero sair desses limites aqui de Porto Alegre, então tudo pareceu casar. E eu queria viver coisas loucas. E você viveu coisas loucas? Eu vivi loucas. coisas bem loucas. E eu fiz um blog sobre isso. Conta uma coisa louca que você viveu lá. Ai, tantas coisas loucas, mas assim... Desde dificuldade de comunicação, quando eu fui pra China... China, gente. Eu morei em Guangzhou, gente, há 20 anos atrás. Não é a China que tá hoje. Super ocidentalizada, mais aberta. E tecnológica e rica, né? Ainda era uma China muito em transição. E foi super interessante ter visto esse processo de transição dessa China. Era uma cidade absolutamente poluída. Sabe, o pior dia de São Paulo era todos os dias lá. Não conseguia ver o prédio na frente. Hoje diz que a cidade tá... incrível, não tem mais poluição porque os carros são elétricos. Mas na época era uma China que estava em construção, 4 da manhã, barulho de obra. Estavam construindo estradas para serem usadas hoje, porque era um crescimento exponencial daquela população. Era uma China que não falava inglês, eu não sei como está hoje. E, bom, eu não falo mandarim. E aí não falo inglês, como é que a gente se comunica? Eu me comunicava por mímica. Eu ia no supermercado, assim, eu nunca vou esquecer que eu queria muito comprar pipoca. Tava com desejo. Gente, eu sonhava que eu comia coisas do Brasil, assim, tipo requeijão. Sonhava que eu comia requeijão, pão de queijo. Pão de queijo. Porque lá, assim, eu ia no mercado pra comprar coisa de manhã e tinha cobra na bacia, assim, botando a cabecinha pra fora, assim, sabe? Era pra mim muito um outro universo. E eu queria muito comer pipoca e eu passando pelos corredores, eu não achava, porque tava tudo em chinês. Eu não conseguia achar. E eu fui pra pessoa, né, que trabalhava lá, e aí eu comecei, popcorn. Popcorn, hã? Ai, e a pessoa não entendia, daí eu peguei uma caneta e desenhei um milho, aí uma flechinha, a panela, pulão da pipoca, uma pipoquinha, aquela do cinema, sabe? E a pessoa não entendeu. Eu fiquei, sério, uma meia hora tentando dizer e eu saí frustradíssima, porque meu sonho era comer uma pipoca naquele dia e não conseguia. Então, assim, mas ao mesmo tempo foi de uma formação de caráter e de um olhar sobre o mundo com relativismo cultural, porque é isso, tudo que eu achava que eram verdades absolutas a respeito da minha cultura, da minha criação, eu vi que não. A gente que inventa, na verdade. A gente é que inventa o mundo, a forma que a gente quer viver. Se a gente aqui criar uma comunidadezinha, inventar 500 códigos, a gente vai viver neles e a gente vai acreditar como se fossem verdades. Mas não, é tudo muito relativo. Então, foi um exercício grande de humildade cultural que eu tive bem no início da vida, assim, sabe? Que legal. E você fez várias personagens. Fala uma que te marcou muito
E por que ela te marcou? Ai, muitas pessoas, todas as personagens, De eu alguma acho, forma, né? marcaram, assim, Porque todas elas são me muito trouxeram, fortes, né? e me trouxeram presentes, sabe? Umas, claro que mais, né? Vieram mais. Fala da Verônica, então. Verônica, eu acho que a Verônica é a realização e concretização de um sonho, de um protagonismo, de um jeito que eu gostaria, sabe? Eu acho que quando eu comecei a minha carreira, eu não via a possibilidade de fazer uma personagem como a Verônica. Porque eu comecei minha carreira sendo a namorada, né? Eu sendo enfim, por ter vindo também dessa experiência como modelo, acho que eu tinha esse lugar de musa que é absolutamente cruel e que eu sempre me senti Desumanizante, né? Objetificante. objetificante. E eu falava, eu não quero ser musa de ninguém, eu quero ter os meus musos. Eu sou uma mulher que eu gosto de ter os meus musos, não quero ser musa de ninguém, entendeu? Essa coisa de... Enfim, eu ocupei um pouco esse lugar no imaginário e na imprensa que me deixava... não quero isso, sabe? Porque eu acho que, no fundo, eu sabia que eu era mais do que aquilo. Todas nós somos, né? Sim, Do que uma figura que inspira homens. Do que um objeto para progredir a história Exato, de um homem, né? Um gatilho de crescimento do homem, né? Eu lembro, pra mim, primeira vez que eu vi esse conceito, né, do Maniac Pixie Girl, que é da menina esquisitinha que vai ser o ponto de sofrimento do cara, o cara vai se apaixonar por ela, e aí ele vai crescer, e aí ele vai ver o mundo. Então ela não tem uma história dela própria, o interesse próprio, ela não é... tem subjetividade não, nenhuma. não tem, ela existe em função do cara. Exato, né? ela é uma ferramenta de transformação desse ser absolutamente complexo que é o homem. Né? Quando a gente, na verdade, vai vendo de perto e eles são tão mais simples, né? Se a gente for explorar protagonismo, complexidade de protagonismo feminino, a gente tem tanto mais o que falar, né? Porque eles são tão... E a Verônica entrega isso, né? A Verônica entrega muita complexidade, né? Foi essa tentativa, assim. E que bom que as pessoas, as mulheres, né? Mas os homens também vêm falar, sabe? Porque eu acho que a Verônica, ela traz abre esse campo, né? Que é um campo muito dolorido no Brasil, no mundo. No mundo, gente. Assim, onde eu vou, às vezes, assim, um dia eu tava no South by Southwest, lá em Austin, e um grupo de indianos vieram falar comigo por causa da Verônica. Que legal. Então, essa coisa da violência contra a mulher, ela tá presente de formas diferentes e em graus diferentes, claro, mas em com todos pitadas culturais, com temperos culturais, né? Mas é o mesmo prato com temperos locais. Então, assim, essa possibilidade de fazer uma heroína que salva mulheres, eu acho que... Uma heroína bem falha, né? Bem falha, exatamente. Isso é legal, uma anti-heroína, né? Humana, com todas as contradições ali, mas que tá ali no propósito. Eu amo ficar... Eu não gosto de gente que fala, não, mas é só um filme, porque se é pra ver assim, pra quê? Sim. Eu entro, aquilo ali é verdade. E aí, falando com a TV, não, vai aí, não faz isso. E essa coisa também de ser uma mulher fazendo uma série que tem muita ação também. Muita ação, o corpo pra jogo, né? Quando eu falei na introdução de não fazer dublê, você realmente... Como que você faz esse processo de criação de personagem? Eu achei tão bonito o Fábio Assunção falar aqui, que eu falei do trabalho de ator como, ai, que legal que você pode explorar realidades diferentes. Ele falou, não, na verdade, eu não vou pra fora, eu vou pra dentro e eu busco em mim uma coisa que tem aqui de conexão com esse personagem. Então, eu deixo vir pra fora alguma faceta minha. E qual é o seu processo de criar um personagem? Como é que nasce a Verônica, por exemplo? Que vem de tantos lugares, sabe? Eu acho que eu concordo com o Fábio. Eu sempre busco o ponto de conexão. Qual é o depoimento que eu quero dar que conversa com o depoimento da personagem. Isso não quer dizer que a personagem seja precise ser parecida com você. Às vezes ela é o extremo oposto. Às vezes inclusive, algo que você teria absoluta aversão. Mas você tem que encontrar ali alguma coisa que empatize para você defender essa personagem, né, em cena. De você realmente se colocar na pele dela. Mas, por exemplo, a Verônica, ela veio... Ai, gente, vem de música, vem de filmes, vem
Eu acho que, assim, teve um trabalho muito incrível da Marininha Franco também, que é figurinista, que compôs muito junto comigo ali. Eu gosto muito de criar também A estética do esse personagem. visual, porque ele Como é que ela se comunica. também. E essa transformação, né? Eu que faço a minha make, então, assim, tive maquiadoras incríveis que trabalharam comigo, mas, assim, eu sempre gosto de fazer também essa transformação. Então, eu começo a série com muita maquiagem, maquiagem pesada, que era o que eu via na delegacia. Eu fiz, né, laboratório em delegacias e eu via que, talvez por estarem num ambiente muito masculino, as mulheres policiais, elas vinham muito Sim. carregadas desse feminino. Então, a maquiagem pesada, às vezes uma unha. É uma se reafirmar, né? Exato. Legal, né? bacana. Somos mulheres policiais. E aí, depois isso vai se desconstruindo e vai virando... E até essas energias, né? Eu acho que vai entrando um masculino também, que é uma Sim. coisa que se confunde por aquela dureza muito yang, né? Que ela tem que ter, assim. Então, foi um processo de anos e que foi de muita experimentação para mim também. E eu tentei não me apegar muito, sabe? Porque como eu sou uma pessoa que me transformo muito, eu não consigo ver, às vezes até em novela, uma personagem que começa de um jeito e termina do mesmo, assim. Eu gosto de trabalhar a transformação. O que me interessa dentro de uma personagem é o movimento dela, sabe? É qual o ponto inicial e onde ela termina. Aí, porque eu vejo que você se entrega muito. Você foi fazer aula de luta, você foi fazer, né? A Verônica entrou no seu corpo também, te deixa marcada. Como que você faz pra, se é que é possível, não levar a personagem pra casa? Porque é super pesado o que você estava vivendo no set, e de repente você tá em casa com uma criancinha, com um bebezinho. Um bebê. Assim, mundos muito diferentes. E eu te falei no dia que eu te entrevistei, quando eu vi a série, eu sou muito sensível, então eu nem vejo coisa assim. Sim, Porque sim. eu sou muito sensível. Eu fiquei muito... A Verônica ficou muito comigo vários dias, assim, sabe? Você consegue se desconectar e chegar em casa, pegar o seu filho e ser a Tainá mesmo? Consigo, assim, acho que quando ele era pequeno, que eu gravei até mais, né, do que as outras temporadas que eram menores, ele, inclusive, acho que ajudava nesse processo. Porque eu chegava em casa Aterramento. destruída das gravações, porque, assim, foram 6 meses vivendo aquilo, todo dia, né? Então, eu chegava em casa, eu tomava um banho, me olhava no espelho, tchuf, shift, sabe? Tipo, ia para aquele bebê, que o bebê também traz né, naturalmente uma energia. À medida que ele foi crescendo, né? Eu fui fazendo a Verônica, ele foi crescendo. E aí teve uma pandemia no meio da série. Que eu acho que a segunda temporada foi, sem dúvida, mais desafiadora pra mim. Ali foi difícil. Teve burnout ali. Tive um burnout. Que foi muito difícil, porque é isso. O meu marido trabalha no Rio de Janeiro. E eu moro em São Paulo com meu filho, porque, enfim, a gente não consegue saber muito onde a gente vai trabalhar, mas ele tem trabalhado mais no Rio de Janeiro, então ele consegue vir pouco. E aí eu me vi muito sozinha com meu filho, tendo que trabalhar, tendo que ensaiar uma peça logo depois de Verônica, achando que Verônica, foi. Não, eu vi que toda aquela carga que o meu corpo absorveu, o corpo não entende que é teatro. Então, às vezes, eu essa me é a machuquei pergunta. em cena. Às vezes que eu senti medo de verdade em cena, às vezes que eu tive que rasgar minha emoção em cena, o corpo, ele acredita. E aí, é isso, eu tive um burnout quase com um estresse pós-traumático, que eu não coloco só na conta da Verônica, claro, mas eu ter feito a Verônica nesse contexto pandêmico, sabe? Porque eu acho que todo mundo viveu um estresse pós-traumático, né, ali da pandemia. E aí, coloca uma Verônica aí no meio. Eu acho legal, porque tem alguma verdade, né? Sim. Não tem jeito. E já que a gente tá falando de verdade, só pra não dizer que eu não falei de flores, você tem cenas tórridas com o Rodrigo Santoro na 3ª temporada. Beijo técnico é gostoso? Ai, beijo técnico é beijo técnico. O que isso quer dizer? Cara, eu não sei, assim, beijo técnico geralmente não tem língua, né? Não. E, tipo, eu dou beijo técnico, assim, tipo, né? Acho que é uma coisa que é uma... Principalmente hoje em dia, eu acho que... Claro que já não dei beijo técnico, inclusive porque isso nem foi... Era pedido que tivesse mais realismo, assim. Mas eu acho que dá pra fazer e pra convencer
de uma forma técnica. E principalmente cenas de sexo. Hoje se tem mais um cuidado com isso. Quando eu comecei, na verdade, era bem Abusador. abusivo o ambiente, principalmente para as mulheres jovens, né? Eu passei por situações assim que, tipo, como se fosse um pressuposto da minha carreira, eu ali tá completamente disponível, seja pro que for, sabe? E não é assim, né? E eu fico muito feliz que hoje não é mais assim. E que hoje a gente pode contar com uma pessoa que fica lá coordenadora de cenas de intimidade. Eu sei que hoje nos Estados Unidos, né, mesmo quando existe no frontal, não é mesmo assim, pode ser igual, tá? Podem fazer uma prótese igual do que você mostraria ali, mas coloca uma prótese, sabe, pra não ter esse no frontal. Eu acho que Eu não sabia disso, que legal. eu acho que é humanizar os atores, porque tem uma coisa quase assim perversa, né? Tinha uma coisa muito perversa do tipo assim, não quer ser ator, não quer ser atriz, então vai lá, entendeu? Mostra aí que você é, entendeu? Mostra que você não tem nenhum pudor, nenhum O corpo tá pra jogo. Nós somos humanos, sabe? E eu acho que é importante separar o trabalho. Então, hoje eu sou completamente fã da técnica. Não, Eu acho afinal que a de técnica contas, pode o entregar negócio é ilusão do cinema, Ilusão, né? exatamente. Não é documentário, né? Exato, não é documentário, exatamente. E o barato é você enganar. Exato, é mágica, Exatamente, entendeu? Tanto é que, assim, se você vai fazer uma cena de luta, você vai machucar o seu parceiro? Não. Então, por que você tem que, entendeu, se colocar numa situação ali de constrangimento ou de exposição sexual completamente desnecessária? Sim. Então, assim, eu fiz muitas cenas, né, na minha vida. Comecei num filme que teve cenas, assim, super radicais, hoje eu vendo, assim. E eu acho que isso evoluiu muito e eu gosto, e eu acho que os atores precisam ser respeitados. Muito bom. Já que você tá falando disso, a gente já dançou ao redor um pouco na nossa conversa, mas acho que faz muito sentido para essa mudança que você fala de antes não tinha, agora tem. O que é feminismo para você? Uau! Pergunta simples. Aqui no Mamilos a gente só faz perguntas simples. O feminismo, num aspecto mais... Vamos para um aspecto talvez mais metafísico e transcendental, para a gente não cair no político que todo mundo fala todos os dias nas redes sociais, né? Então eu vou tentar puxar e subir na árvore aqui para te dar essa resposta. Eu acho que é uma tentativa de equilíbrio de forças. Eu acho que a gente vive num mundo absolutamente patriarcal e masculino em todos os sentidos. Quando a gente fala que o feminino tá associado ao cuidado, e eu não estou associando a gênero quando eu falo isso, eu acho que o mundo precisa ser mais feminino, os homens precisam ser mais femininos, nesse sentido de que a gente tem duas forças, né? Que elas conversam o tempo inteiro, né? Que é o masculino e o feminino, todo mundo tem dentro da gente. Eu acho que o mundo é regido por essas duas forças, né? O tempo todo. A gente vive num absoluto descompasso e desequilíbrio do masculino. O masculino, e aí a gente vê no planeta, né? A gente não vê só com as mulheres, a gente vê uma falta de cuidado e uma energia que é necessária também, que é a energia da ação, né? Da luta, explosão, da coragem, da ousadia. Exato, de ir atrás, que, né? A gente, hoje nós mulheres, nos forçamos muito, inclusive, a ter, e isso às vezes nos desequilibra também, né? Não é à toa que tem tanta mulher assim com endometriose, como eu tive, né? Porque eu entendi isso, que eu tava negligenciando o meu feminino, né? O meu pra dentro, os meus momentos de recolhimento. E que tem tanta potência e importância quanto os momentos de explosão aí pra fora. E essas duas forças, essas duas energias, digamos, têm que estar equilibradas no planeta. E o planeta eu acho absolutamente feminino, né? E a gente tá com um patriarcado aí devastador que tá muito dominante. Então o feminismo, em última instância, eu acho que é uma luta por esse reequilíbrio transcendental dessas forças, entendeu? Onde a gente não pode viver num mundo onde o feminino é oprimido, de qualquer forma, e que cerceia a liberdade também, entendeu? Se uma mulher, ela
da mulher ter o direito de ela viver da forma com que ela quiser, entendeu? De ela ter tanta liberdade quanto o homem, de ter tantos direitos quanto o homem, entendeu? Basicamente isso. Uma dos maiores desafios aí dessa tensão é justamente o que você colocou na série da Verônica, que é a violência contra a mulher. Como que a gente muda esse jogo? Uma mudança profunda, estrutural e cultural. Eu acho que a gente, infelizmente, não sei se a gente vai ver esse jogo mudando. Mas é isso, quando a gente está plantando aqui, a gente está plantando para elas colherem lá na frente, né? Eu ando muito incomodada com... para mim, tudo que a gente conversa com mulher sobre violência contra a mulher é redução de danos. Né? Porque assim, olha, como é que você vai reconhecer? Como é que você não vai entrar nessa e tal? Tem até um filme que está super bombando agora, em que elas vão colocar a resposta da violência contra a mulher olha, na hora que eu conscientizo uma mulher, ela quebra o ciclo, então a mãe dela a mãe dela sofreu violência. Ela não vai mais. Então a gente quebrou o ciclo. Falou, mas o cara continua na rua fazendo isso. Então, para mim, a questão é qual a importância da gente conversar com homens sobre violência contra a mulher? Eles têm que entrar no jogo, né? E esse diálogo é um a gente, diálogo... como mães de meninas, né? Que momento a gente inclui eles nessa conversa? Porque quase fica uma não responsabilização. É como se a gente ficasse ali falando, e eles quase que acuados, né? Também, no sentido de onde é que eu entro aqui. E eu acho que também não é nossa função a gente professorar para eles, porque, né, são seres que podem, por conta própria, correr atrás, eles lerem as autoras, eles se, né, assim, ficarem mais... Eu acho que perderem o medo, na verdade, porque eu acho que os homens, eles foram socializados para uma potência, que é uma potência ilusória também. Entendeu? Então, quando o feminismo vem e derrete essa ilusão, eles quase se despotencializam por completo. E não é para despotencializar os homens, né? Eu tenho um filho, eu quero que ele seja muito potente, entendeu? E na verdade, é uma mudança de cosmovisão. Né? Por mais que essa palavra até esteja um pouco já começando a ficar batida, é uma mudança de cosmovisão. Entendeu? Da vida, do que é estar vivo, do que é o afeto, do que é respeito, do que é cuidado, desse equilíbrio mais de forças dentro de si. Então, eu acho que chamar os homens para o diálogo é importante, mas eles também têm que querer, né? Eles têm que, também não é tipo assim, não dá para tratar... E os homens também são muito infantilizados, né? Muitas vezes, né? Não dá para maternar eles até nisso, né? Sim. Apesar de que a gente acaba educando os nossos parceiros, os nossos amigos, assim, né? Porque... Não, mas eu vejo que é importante pra gente, o limite, a régua, a gente vai demandar isso e, assim, essa construção de por que caminho eles vão, como é que eles vão chegar... Para que seja uma construção que leve em conta o que eles precisam, as necessidades deles. Claro que isso é responsabilidade deles e é um trampo que eles vão ter que fazer. Mas que a chamada seja nossa, que a gente cobre, eu acho legítimo. Porque nos afeta, nos atravessa. Exato. Que funcione. E eu acho que o importante para eles é entenderem que essa socialização que eles viveram na infância, talvez, né, os homens que são adultos hoje... É uma socialização destrutiva para eles. Para eles, exato, essa é a questão. Para as mulheres, para o planeta, e que não precisa estar aí a potência deles. Entendeu? Que a potência desse masculino, ela pode ser uma potência mais equilibrada e mais gentil e mais inteligente, inclusive. Porque eu acho que a gente passa por inteligência também, quando a gente fala disso. Ótimo. Bom, vamos encerrar porque o tempo já deu ali, ó. Eu falei que eu queria falar mais tempo, mas 1 hora já deu bastante conversa. Com as suas diquinhas, me indica pra gente um filme que você esteja muito apaixonada, que tá te fazendo, que mexeu com você. Um último filme. Um último filme que me deixou... Ai, eu adorei! Eu amo o Richard Linklater, né? Eu adoro os filmes dele, as sequências do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, não sei o quê. Eu adoro o Waking Life, eu adoro o Boyhood. Ai, Boyhood e esse eu assisti esse último dele, que é... Como é que é? Assassino por Acaso? Não sei. Que é um filme
Sabe aquele filme gostoso que a gente tá, às vezes, também sentindo falta de um conteúdo que é um pouco mais leve, mas que não deixa de ser profundo? Sim. Eu adorei esse Vou filme. ver, Eu sou não muito vi fã do ainda. Linklater, assim. Não vi ainda. O último livro que mexeu muito com você? O Perigo de Estar Lúcida. Ah, já indicaram aqui. Já indicaram. Muito bom, muito bom. Tá na minha lista já pra ler. Ela faz essa leitura do cérebro criativo, né? E como é isso, como todo artista, todo criativo, em algum momento namora com a loucura e quanto essa sombra que, né, da loucura, né, de se perder, né, com a mente, também é o que faz a gente criar coisas vibrantes no mundo, assim. Muito lindo. E pra fechar, um álbum. O que você tá ouvindo loucamente? Ai, eu tô ouvindo loucamente Noga Erez, Ah, não conheço. que na verdade, um casal israelense. Olha só, ela tá grávida nesse momento lá em Israel, assim, acho de uma coragem, assim. E é uma artista que, sabe quando você pega as letras da música, tudo ela fala ali de internet, ela fala de algoritmo, ela fala de tudo que eu penso, assim. E nesse contexto, o Oriente Médio, né, e ao mesmo tempo com uma música muito, ela canta muito bem, enfim. E ela lançou um álbum agora chamado Vandalist, que eu adoro. Sensacional, vou botar na minha playlist. Ó, antes de você ir embora, eu vou te dar 2 presentinhos. Obviamente, vou te dar um café pra você tomar um Nespresso. E este livro aqui é o que você tá precisando. A gente tá falando muito desse livro, O Conflito. Já falamos em várias entrevistas. Conflito entre a mãe e a mulher. E aí é de uma feministona de segunda onda que olha pra gente e fala: vocês estão doida que vocês estão jogando tudo fora que a gente conquistou? Tipo, da liberdade, da... Ela traz uns questionamentos, ela estica a corda pro outro pêndulo pra nos incomodar e nos fazer questionar algumas coisas que a gente tá aceitando meio... Essa cobrança extrema em cima das mães, tipo, a gente tem que... Ela fala assim, peraí, só um pouquinho. É sério mesmo que a gente lutou muito pra gente ter direito ao nosso corpo e aí você inventou a história da livre demanda pra você ficar completamente a serviço. Você não pode ter... É sério? Olha, Foi você que fez isso? Isso foi muito o questionamento que eu tive quando, nessa fase Depois que você lê, você escreve pra mim, você fala, ó, não concordei com isso, mas isso aqui me pegou. Acho que você vai gostar. Boa. Acho que você vai gostar. Como é bom, né? A gente poder pensar juntas. Exato, é isso. Querida, muito obrigada. Eu sabia que ia ser bom, foi melhor ainda. Obrigada, viu? Victoria Gaúcho. Tô indo pra Porto Alegre agora pro Frapa, me aguardem. Então tá, gente, muito obrigada. A gente vai continuar aqui tricotando e até semana que vem. Vocês já sabem, né? Tem que curtir, tem que compartilhar, seja um algoritmo que vocês querem ver no mundo. O melhor algoritmo é você para indicar os melhores conteúdos para suas amigas. Indicam amigos. Beijo. Mamilos Café.